Gente, hoje eu tô aqui com um grande amigo. Você já deve ter ouvido falar desse nome. Se não ouviu, vai ouvir agora nesse vídeo que a gente vai falar sobre o Dezembro Vermelho. Eu tô aqui com o João Marcos Dutra. Eu adoro falar o nome dele completo, mas ele é o meu querido Joãozinho. Conheci o João, tinha 18 anos, segundo ele, e criamos uma amizade muito grande. Vi ele se formar, ele entrar na faculdade, se formar em serviço social. Participamos juntos da primeira direção da UNA LGBT aqui no Amazonas. Então, a gente tem aí longos anos de história. Eu não vou dizer todos os lugares e títulos que o João tem e os cargos, porque são muitos, então vou pedir para ele falar para vocês. O João hoje está aonde? Eu sou assistente social da Casa Amiga, de acolhimento LGBT. Por meio da Casa Amiga, eu estou no Conselho Municipal de Saúde, representando a Associação Manifesto LGBT. Eu faço parte do Comitê de Ética e Pesquisa da Fundação Alfredo da Mata e também estou membro do Comitê do Comitê de Transição Vertical da Secretaria Municipal de Saúde. Esse Comitê de Transição Vertical ele é de sífilis, HIV e hepatite virais. Então, são esses lugares que eu faço essa discussão dentro do segmento HIV/AIDS e levo essas reflexões, né, de como pessoa vivendo, como ativista da causa e um grande defensor, né, dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV. O João, ele abraçou essa causa ainda muito jovem, não só falando no dezembro, mas no decorrer do ano todo, trabalhando em prol das pessoas que são infectadas, né, pelo vírus do HIV e também as outras infecções, né, que tem um tratamento de curto prazo, né, a gente pode dizer assim. O João acaba trabalhando com isso durante o ano todo. É claro que a gente está fazendo esse especial de Dezembro Vermelho. A gente já tem outros 2 vídeos lá no nosso Instagram do Ecos do Norte, mas a gente tentou fazer esse vídeo para finalizar o ano com o João aqui trazendo mais informações. Como o João entrou nessa temática? Foi muito 2010, em dezembro de 2010, eu vi uma reportagem do Dr. Drauzio Valéria no Fantástico, falando sobre HIV/AIDS, e lá no primeiro caso mostrou de um rapaz que teve na sua primeira relação sexual contato com HIV e descobriu HIV depois, né, de alguns meses. Então aquilo me surgiu uma curiosidade. Eu já tinha tido relações sexuais antes dessa reportagem, aos 15 anos, mas me trouxe essa reflexão, né, de fazer um teste rápido, e quando fui fazer o teste rápido no dia 11 de janeiro de 2011, eu descobri o HIV. E da maneira que eu descobri, né, fiz meu teste rápido na Fundação de Medicina Tropical e eu estava no ambulatório. E depois eu fui no pronto atendimento e um profissional de saúde me mostrou uma pessoa em estágio terminal e disse que se eu não me cuidasse ia ficar daquela maneira. Então isso me impactou muito, porque ao mesmo tempo, refletindo depois de alguns anos, né, a forma como eu recebi meu diagnóstico, né, ela não foi tão humanizada assim. Ela foi no impacto mesmo de tentar me impactar por meio do terror, né, para me tentar aderir ao meu tratamento ou cuidar de mim. E aí no outro dia eu volto com uma psicóloga, uma pessoa incrível, inclusive. Ela não mora no Brasil, mora nos Estados Unidos. E me acolheu de uma outra maneira. Eu participei do primeiro grupo de adolescentes vivendo com HIV aqui em Manaus. Então é que a gente ia dar entrevista, por exemplo, a gente dava entrevista de costa, com uma voz embaçada. E eu lembro muito disso, muito forte, porque eu vi vários amigos meus fazendo isso e ao mesmo tempo depois esses amigos ao longo dos anos partirem também dessa história, né, dessa vida.
Então, as perdas, o estigma, eu não tive muito apoio da minha família, as minhas roupas elas foram separadas, meus pratos foram separados, foram fervidos, então o estigma também estava na minha família. E isso me gerou uma grande reflexão, assim, né, do que eu poderia fazer, ou como poderia enfrentar isso. E aí, em 2012, eu recebi uma capacitação pelo Ministério da Saúde, do adolescente na escola, adolescente multiplicador de saúde na escola. E essa foi a virada de chave para mim, porque me trouxe um olhar muito reflexivo e crítico, né, do que as pessoas faziam comigo, como eu poderia sair daquele lugar de somente ouvinte, né, nessas rodas de conversa e assumir um protagonismo. Então eu, quanto adolescente na época, comecei a me movimentar, conhecer os movimentos sociais, o movimento estudantil, o movimento de saúde, o movimento LGBT, o movimento de direitos humanos. E isso foi me dando mais coragem de enfrentar esse mundo que não era um mundo tão fácil, né, de enfrentar o estigma. Eu lembro que em 2016 eu fui fazer uma roda de conversa, participar de uma roda de conversa na Universidade Federal do Amazonas. E uma das situações que eu passei lá, eu levei um cuspe, né? Uma pessoa cuspiu no meu rosto e disse que eu ia lá para transmitir a AIDS para todo mundo. Então, hoje o reflexo do meu trabalho, ele também é lidar com essas situações adversas, né? Como cada um vai receber essa informação ou como cada um vai viver. E eu sempre gostei de estar no enfrentamento do estigma, porque eu entendo que eu não faço por mim, eu faço também por outras pessoas que não têm oportunidade de enfrentar ou que não têm coragem de enfrentar. Então, e tudo que eu passei, do lugar de onde eu vim, eu venho de uma origem muito humilde. Então, eu não tinha nada a perder. E era uma diversão também estar ali com aquela galera, entendendo essa proposta de promover saúde, de educação, a saúde através da educação comunitária. E esse tema também é muito como a questão da saúde mental, né? Hoje, o que nós vemos, né, o sucateamento da saúde mental, ele é um processo histórico, assim, que ele tá sendo reparado a partir de muitas mãos, de muitas pessoas envolvidas na causa, muitos ativistas, muitos profissionais de saúde, que entende a importância de falar sobre isso, que entende a importância de melhorar o equipamento, de melhorar a rede de atenção psicossocial, e entende o investimento da política pública nisso, né, do interesse político. E isso vai gerar, quando a gente tem uma falha, e aí assim, o nosso processo histórico do Amazonas, que a gente vai ter dois momentos muito importantes economicamente, quanto o período da borracha, quanto a Zona Franca. E nos dois períodos, Manaus cresce de uma forma, né, que o investimento investimento público ele foi reduzido. Ele não acompanhou o processo de crescimento, né, do município, né, da capital. E isso vai gerar vários transtornos no futuro, como hoje a gente vivencia. A Zona Franca de Manaus, quando ela é instalada na década de 70 aqui em Manaus, ocorrem essas migrações para cá, mas assim, na época que eram os militares, né, na gestão do Brasil, eles não criaram nenhum plano de saúde pública, de educação, de investimento de qualificação profissional, ou até mesmo de saúde mental. E aí isso vai gerar outros transtornos, né? A super injeção, vamos dizer assim, ou superlotamento de algumas unidades de saúde. Manaus hoje, na capacidade do CAPS que a gente tem, por exemplo, é muito reduzida para a quantidade de pessoas que a gente tem. Nós temos em torno de, se não me engano, 20 CAPS, ou menos que isso. Para toda a cidade. Para 2 milhões de pessoas. Para o estado. Não, isso para Manaus. Para Manaus. É onde está a maior concentração de pessoas. E aí imagina se todo mundo dessa cidade dependesse do serviço público para ter acesso à saúde mental, né? Então, partindo disso, imagina o contexto do HIV. Se a gente tem vários atravessamentos, e aí tem uma coisa que é muito caminhada nessa gestão
dos militares na década de 70 vai estar muito alinhada também com os princípios da igreja. Então a gente vai ter uma forte influência, quanto militar quanto da igreja, na região norte, mas em Manaus. Então a nossa tradição, inclusive de criação, ela vai ser muito rígida, ela vai ser um pouco autoritária, inclusive. O que a gente vivencia hoje, de discutir educação sexual, de discutir sobre feminicídio, de discutir sobre HIV e AIDS, é muito de uma geração que vê a necessidade de discutir, de uma geração que vem crescendo e começa a questionar os valores do mundo. Que é uma coisa que funcionava há 10 anos atrás, hoje não funciona. Recentemente, um adolescente me perguntou o que era um DVD. E eu fiquei em choque de pensar assim, cara, como é que eu vou explicar para essa pessoa que eu peguei a geração do DVD? Né? Que esse adolescente não vai ter mais contato com essa tecnologia. Mas esse é um processo também de a gente disseminar informações. Né? Ali era uma oportunidade de falar sobre tecnologia, de falar sobre o processo histórico, de como pessoas começaram a ter acesso, né? Como era a TV daquela forma e que hoje é diferente. Então, as coisas, elas não deixaram de ser a mesma coisa, não deixaram de ter sua importância. Ou não deixaram de ter a sua finalidade, que no final o DVD ele teria uma finalidade que era passar um filme, passar um show, ter a oportunidade de assistir uma coisa que você não tinha acesso ao vivo. Sim. Né? E hoje a gente tem acesso por meio da internet. E isso amplia para vários temas, partindo desse nicho, né? Então, para a saúde mental, antes tinha uma leitura, hoje tem outra. Para o HIV/AIDS, antes tinha uma leitura, hoje tem outra. Então é muito mais fácil, e aí assim, por que eu falo sobre essa questão do acesso? Que quando as pessoas elas não têm acesso, o que é mais fácil fazer? Ou eu ignoro o problema, ou eu mando o problema para outro lugar, né? Ou não enxergo aquilo da maneira que deveria enxergar. E nós não somos estimulados a fazer isso. Existe um ou outro que tem um protagonismo nisso, que vai lá ter uma curiosidade, vai querer saber, nem que seja para fofocar, né? Mas vai querer saber o que é aquilo. Mas tem pessoas que viram a chave, que vão fazer daquilo um trabalho, um projeto de vida, um trabalho profissional, ou alguma coisa pessoal, né? Levar de aprendizagem isso. E acaba que as informações, elas sempre se encontram. E a forma de comunicação, ela nunca vai ser a mesma, apesar da informação ser a mesma, ter a mesma finalidade. A comunicação, ela pode ser muito libertadora, mas ela também pode ser muito estigmatizante. E aí eu já falando sobre comunicação, como você hoje fala com os jovens, né? Então, tu já foi um jovem de 18 anos que começou a ter essas informações e hoje tu fala com essas pessoas que têm 18 ou que são mais novas. Como é que funciona essa comunicação hoje para quem está descobrindo agora o que é o vírus? Não digo nem que foi infectado, mas sobre a informação do vírus no geral. Acho que a mídia, né, os meios midiáticos, a gente avançou muito. Hoje a gente tem séries, filmes que falam sobre isso. Antes era mais escasso essa temática. E aí existe uma diferença, assim, por exemplo, para quem para quem é dos anos 80, dos anos 90, vai entender isso, porque o estigma que a gente vivencia hoje ainda é muito forte do que foi implantado pela mídia na década de 80 e 90. Eu digo que se eu pudesse entrar com uma ação, eu entraria com uma ação contra a mídia de todo mundo, porque o que a gente sofre, o que a gente vivencia, o que a gente vivenciou, foi muito do estigma que a mídia colocou, né? E hoje a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Acho que a internet ela chega para democratizar, para levar essas informações, levar para essas pessoas que não têm acesso, né, como eu estava dizendo. E que a linguagem ela é diferente. Então, quando um grupo de adolescentes que a gente vai pensar que eles estão sempre à frente do nosso tempo, eles estão mais informados que nós, mas quando a gente vai pensar na qualidade dessas informações, elas não estão 100% qualitativas, né? E aí entra essa questão, porque a importância dessas pessoas terem acesso à internet ou à informação
por meio de todas as mídias, mas é importante também do pai ou do responsável, daquela pessoa que é liderança na sua comunidade ou entre os seus amigos, para poder desconstruir algumas informações que elas podem ser estigmatizantes. Por exemplo, assim, digamos que a gente vai falar sobre camisinha. Ah, mas alguém não consegue aderir à camisinha. Ou fulano transmitiu HIV para ciclana propositalmente, sabe? E a relação sexual, ela é feita de duas pessoas. Então não dá pra gente basear o sexo somente na base da confiança. As duas pessoas têm que ter o hábito de se prevenir, têm que ter acesso à informação, no sentido de se não tem preservativo pro rapaz, né, pro pênis ou masculino, tem um feminino, tem um interno, que ele é para as mulheres se sentirem seguras. Ou a mesma coisa do gel lubrificante, que a gente vai trocando ali o cuspe pelo gel, a importância dele para poder amenizar danos, né? A importância de fazer a testagem regular, porque se eu faço testagem em 3 em 3 meses, ou em 6 em 6 meses, ou uma vez no ano, eu sei da minha condição de saúde, né? Eu não estou fazendo um teste pelo outro, né? Você está fazendo para você, né? Sim, e geralmente as pessoas só vão atrás do teste, por exemplo, quando ela tem uma exposição. Ah, eu tive uma relação sexual sem preservativo e vou lá fazer o teste. Por ao contrário, esse teste tem que ser rotina. Eu vou fazer meu teste porque eu me previno, me cuido. E quando você se conhece, não é com qualquer pessoa que você vai estar vulnerável. Você vai ter a opção de dizer sim ou não, vai ter a opção de pegar o preservativo, você próprio, colocar, né? Vai ter outras estratégias, como a PrEP, como a PEP, que você vai conseguir introduzir na sua rotina, né? Na sua forma de prevenção, que é o que a gente chama de prevenção combinada. Você combinar estratégias de prevenção para poder não se infectar com HIV. Então, eu combino o preservativo mais o gel lubrificante, PEP com PrEP, adesão ao tratamento, né, para quem é pessoa vivendo com HIV, com PEP ou com PrEP. E aí são formas de você conseguir ter uma prevenção segura, né, lembrando que para o HIV, e também até mesmo poder evitar outras ISTs. Sim, inclusive, quero até convidar você para assistir alguns dos outros vídeos que nós temos falando sobre esses assuntos, inclusive a PrEP e a PEP. Sim. A PrEP, quando ela chega, quando eu ouvi falar de PrEP a primeira vez, foi em 2013. Eu fazia parte, né, que esse ano eu saí, mas eu fazia parte da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS do Brasil. Então, essa rede, ela nasceu em 2007. Oficialmente ela nasce em 2007 no Encontro do Rio de Janeiro, mas antes disso, né, crianças que nasceram com HIV lá na década de 90, de 80, que não foram a óbito, as mães e os pais, junto com o governo, acreditavam que aquela criança não teria uma expectativa de vida muito longa, né? E aí, essas crianças tornaram a ser adolescentes. Houve o primeiro encontro de adolescentes vivendo com HIV/AIDS, que os adultos organizavam eles, né, para poder ouvi-los das crianças que nasceram, isso. Quando eles se tornaram adolescentes, para tentar entender esse cenário, construir políticas públicas para eles, porque não se tinha nada. Então foi se construindo. E a rede, ela nasce dessa ideia do protagonismo, né, e acolhimento de adolescentes e jovens vivendo com HIV, que nasceram. E aí, ao decorrer do tempo, outros jovens foram se infectando com HIV e foi agregando nesse movimento. Então, a rede surge aqui, chega no Amazonas em 2011 e é quando eu conheço a rede. Eu participei do primeiro grupo de adolescentes vivendo com HIV aqui no Amazonas, que era do Ambulatório de Juventude lá na Fundação de Medicina Tropical. E nesse processo de conhecer, a rede me proporcionou muito, muito mesmo esse diálogo com o Ministério da Saúde, com novas tecnologias, e ali em 2013, no Encontro Nacional da Rede, nós ouvimos falar sobre PrEP. E a PrEP ainda era uma pesquisa nos Estados Unidos e na Europa,
que estava ali começando a dar uma luz no fim do túnel, né? Uma resposta ao HIV/AIDS. E ela vai ser, esses estudos eles começam aqui no Brasil por volta de 2015, 16, 17 e 2019 vai virar uma política pública. E aí dela já se tem bons resultados, né? Isso. O Brasil, houve um momento que o Brasil ele já foi o maior programa de HIV/AIDS do mundo. Então o Brasil sempre investiu em resposta ao HIV/AIDS. E aí existe uma diferença que parece que é o Brasil, né, o Estado que faz a implementação. Mas por trás disso é justamente a sociedade civil cobrando uma resposta ao HIV/AIDS. Que assim, na década de 80, quando as pessoas elas descobriram o HIV no Brasil e não tinha esse medicamento, quando um familiar teu falecia e ninguém dava resposta para nada, então aqueles familiares eles se uniam e iam para cima do Estado cobrando política pública. Então é que depois o Brasil vai conseguir implementar os medicamentos do SUS. Então, isso pra mim é interessante porque às vezes a gente, como você falou, às vezes você fica achando que é o Estado que tá... É claro que se a gente tivesse um outro governo, né, que não tivesse interesse pela saúde como nós já tivemos, talvez a gente não conseguisse, mas que bom que a gente conseguiu ser ouvido, né? Sim, então, inclusive isso é tão interessante porque assim, o próprio preservativo hoje, como você trouxe, né, que ele é um pouco mais fino, ele é mais lubrificado, ele é aromatizado, é justamente por essa atratividade que quando nós que estamos aqui do outro lado, que tem acesso a isso, a gente vai questionar, né, do Ministério, falar assim, olha, existe essa tecnologia aqui, mas ela não está adequada para o meu corpo, ela não responde, minha prevenção não está saudável como deveria ser por causa do aroma dela, por causa da textura dela. Tem preservativos, inclusive, por exemplo, para as mulheres, que eles estavam gerando alergia às mulheres. Então, as mulheres, a saúde da mulher e várias outras mulheres foram questionar isso no Ministério. Então, o material mudou. Então, a importância da participação da sociedade civil nesses espaços de controle social é justamente para poder melhorar cada vez mais essas tecnologias. Até porque não adianta ficar distribuindo preservativo que não vai ser usado, né? PrEP, por exemplo, quando lá... Em 2013 a gente questionava, mas se as pessoas começarem a tomar PrEP, o número de IST vai aumentar, porque todo mundo vai querer aderir PrEP e não vai querer usar preservativo. E isso é uma discussão que a gente fazia há mais de 10 anos atrás. E aí depois a gente virou a chave e entendeu, cara, não é assim que funciona. Porque a PrEP, quando eu tenho acesso à PrEP, o HIV, que é uma infecção estigmatizante, né, é uma infecção sexualmente transmissível que também não é só sexualmente transmissível, mas é o que mais carrega estigma. E as outras ISTs a gente vai ter tratamento. Ah, João, então quer dizer que as pessoas vão pegar sífilis à vontade? Não, mas aquela pessoa que ela vai fazer seu tratamento para sífilis, ela também no serviço de saúde ela vai fazer outros acompanhamentos. Quem faz PrEP, ele tem acompanhamento com infectologista, ele tem acompanhamento a cada 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses para fazer exames. Ele tem uma rotina de cuidado com a saúde. Então, ele tem todo um acompanhamento médico que não é só pegar medicamento e ir embora. Ele vai para consulta, ele faz os exames regulares para poder estar tudo certinho, ele faz exames para ver como é que o corpo dele está reagindo ao medicamento. Então ele não deixa de ser assistido. As pessoas acreditam como se fosse um preservativo e só o postinho pegar algum anticoncepcional e acabou. Não, é totalmente diferente. Por isso que a PrEP ela é revolucionária. Tem um estudo que está sendo na Universidade Federal da Bahia, que é sobre o anel vaginal de PrEP. E esse anel vaginal, ele, por enquanto, ele só seria a prevenção para o HIV. Né? E aí há um momento que a ciência vai avançar e vai transformar esse anel vaginal quanto para prevenir HIV, quanto para gravidez. Então esse é um processo da ciência mesmo, avançar. E o que a gente busca muito, principalmente as mulheres, que a resposta do HIV/AIDS seja também nos corpos femininos.
não só nos corpos masculinos, porque tudo que foi elaborado sobre medicamento, sobre prevenção, foi muito pensada para o homem e não para a mulher. E aí as mulheres questionando foi quando começou a avançar. E aí a gente pensa que majoritariamente as mulheres têm mais o hábito de descuidar do que os homens. E se a gente consegue prevenir as mulheres, logo a gente vai prevenir os homens. Sim, né? verdade. E isso é uma estratégia assim fundamental que a gente precisa implementar na atenção básica, de fato. Inclusive, na própria atenção básica, fortalecer mais a saúde do homem. Sabe aquele papo que você estava falando sobre o casal, que eles não conversam? Às vezes o homem está com vários problemas, seja na parte genitália, enfim, nas suas partes íntimas, ou pode ser um simples pelo encravado na costa, mas ele não vai dizer se está doendo, se não está, se ele se incomoda. Ele fica lá com a dor. Ele aguenta a dor. Né? E aí a gente precisa implementar culturalmente o hábito desses homens se cuidarem. Porque a menina, por exemplo, ela procura o serviço de saúde para fazer preventivo, para fazer exames, para saber como é que tá. O menino, ele só procura se tiver um caso de IST. O assunto foi sério, mas no intervalo de uma pergunta e outra, a gente riu bastante aqui, falando sobre as nossas experiências. São anos de história dentro da comunidade, de pessoas que vivem com HIV, de pessoas LGBTs e de jovens. Obrigada, amigo. Você sabe que você é uma inspiração para mim. Então, Charlotte, muito obrigado por ter convidado. Eu gosto muito de estar nesses projetos. Eu acho que esses projetos eles têm muita potência para levar uma mensagem de carinho. E aí, aqui com Ecos do Norte também, com muito carinho, eu quero agradecer. E se você que acabou de descobrir, não se sinta só, você tem outras pessoas lutando por você, sinta-se acolhido, abraçado. Esse momento é um momento difícil, mas ele é um momento também que ele é só hoje. E amanhã a vida continua. Então, muito obrigado por esse espaço, de estar levando essa voz. Né? E enfim, qualquer coisa, deixa aí as minhas redes sociais, vocês podem entrar em contato comigo.